Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar os meus companheiros de parlamento que me antecederam nesta tribuna e trouxeram importantes reflexões. Quero cumprimentar o nosso presidente em exercício, o deputado Dr. Julianegg, e, mais uma vez, subo essa tribuna para fazer uma reflexão sobre esse momento tão particular que vive o Estado do Rio de Janeiro. Eu sou uma parlamentar de primeiro mandato e me lembro com muita clareza que no início da sessão legislativa do ano de 2015, estávamos aqui decidindo a antecipação do depósito judicial. Naquele momento, ainda estávamos no primeiro trimestre de 2015, quando naquele momento nos foi dito da importância dessa antecipação, desse valor que estava destinado ao depósito judicial para socorrer a questão econômica que sinalizava o Estado do Rio de Janeiro, considerando aí a crise nacional que assolava a economia brasileira, e, em particular, a questão do petróleo, na medida em que a economia do Estado do Rio de Janeiro está sedimentada nos royalties do petróleo, no barril do petróleo, e a queda do valor do barril do petróleo. Passou-se o ano de 2015, passou-se o ano de 2016, tivemos aqui inúmeras medidas de socorro financeiro ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Ouvimos aqui, no início de 2016, o governador Pezão agradecendo na primeira sessão legislativa, agradecendo a ação do Poder Legislativo, que muito contribuiu para dar vigor financeiro à gestão pública, e mais uma vez terminamos o ano de 2016, não superando, apesar das inúmeras estratégias desenvolvidas por esta Casa de Lei, não superamos a questão financeira que assolava o Estado do Rio de Janeiro. Nos despedimos ansiosos do ano de 2016, ouvindo bombas, lamentando o silêncio das galerias que continuam vazias, e devolvendo inúmeros projetos de iniciativa do Poder Executivo, porque estes projetos que tinham como finalidade enfrentar a questão financeira do Estado estava baseado em apenas um pilar: transferir para o servidor público a responsabilidade de solucionar a má gestão financeira feita pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, seja na pessoa do governador ou da sua equipe financeira que o auxilia na condução desse Estado. E o que nós vimos aqui foram medidas que contrariavam os princípios constitucionais de respeito ao direito adquirido, medidas que nada mais eram medidas que se travestiam de confisco, seja o término do recebimento do triênio, seja o aumento da alíquota ou a chegada de uma alíquota extraordinária. Terminamos o ano de 2016 devolvendo muito desses projetos por entendermos que havia, em primeiro momento, um grave desrespeito aos princípios constitucionais. Terminamos o ano de 2016, renovamos nossas esperanças, mas fomos assolados no ano de 2017 com uma nova decisão, desta feita muito mais gravosa do que as anteriores. Estou falando aqui da iniciativa do Poder Executivo de apresentar aqui a possibilidade da venda da SEDAI, uma empresa que conta com mais de 5.000 servidores e uma empresa que hoje, embora queiram dizer em sentido contrário, é uma empresa exitosa que terminou o ano de 2016 no superávit, agregando dividendos ao governo, com mais de 300 milhões de reais.
Mas no meio dessa trajetória, ou como alguns dos nossos companheiros preferiam dizer, ora pacote de austeridade, no meio dessa travessia, e travessia essa que eu prefiro chamar do pacote de maldades, trouxeram ao nosso conhecimento a possibilidade de um termo de ajuste de conduta e de uma discussão no governo federal, precisamente no Congresso Nacional, e aí estou me referindo aqui à Lei Complementar 156, de 28 de dezembro de 2016, que tentava renegociar as dívidas, em particular de alguns estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Só que quando esse projeto chega ao Senado Federal, o Senado Federal acrescenta do artigo 15 ao artigo 26 um plano, né, de renegociação, né, da fiscal do Estado. E, obviamente, quando devolvido ao Congresso Nacional, os deputados federais entenderam de suprimir as contrapartidas que foram inseridas quando o projeto tramitou no Senado Federal. E, nesse sentido, já que não tinha nenhuma contrapartida por parte do Estado, o que fez o presidente da República, ele simplesmente vetou esse projeto. No meio do caminho, o governo do Estado do Rio de Janeiro tentou, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma autorização para não respeitar a Constituição, já que ele dizia que precisava de um empréstimo para socorrer, sobretudo, o pagamento dos servidores públicos, e já que a Lei de Responsabilidade Fiscal impedia contrair novos empréstimos. Eu também tinha o entendimento de que seria difícil que o Supremo Tribunal Federal concedesse uma autorização para desrespeitar a Constituição quando ele, na condição de tribunal maior, é o guardião da Constituição da República. Mas eu quero estar errada, senhor presidente, doutor Julianelli. Eu quero estar errada quando eu digo que em nada a decisão de ontem do eminente ministro Fux ajuda o Estado do Rio de Janeiro. E por que eu digo isso? Porque não tive a possibilidade de ler o teor da decisão, mas lendo as matérias divulgadas no próprio site do Supremo Tribunal Federal, que diz que o ministro Fux nada mais fez do que suspender por 30 dias a execução do termo de compromisso entre governo federal e governo estadual, entre a União e o Estado do Rio de Janeiro. E deverá, segundo a matéria contida no próprio site do Supremo, o Estado promover a alienação da SEDAI e a adoção de outras medidas de sua responsabilidade, dentre elas aquela que sinaliza para a contenção de gastos, dentre elas aquela que determina a redução das isenções fiscais. Nós estávamos sem poder pagar os servidores públicos, mas o benefício e as benesses das isenções fiscais continuavam sendo feitas até ao motel, embora o argumento utilizado fosse o benefício da isenção fiscal àqueles da área dos restaurantes. Em contrapartida, a União deverá aprovar projetos no Congresso Nacional, dentre eles o plano de recuperação, o projeto de recuperação fiscal, o plano fiscal. O que eu quero dizer com isso, senhores parlamentares? É que eu acho que, através desta decisão, mais do que nunca será exigido, e é essa a postura do governo, será exigida a aprovação da SEDAI. Porque no termo de compromissos, é bom que se diga, assinado pelo governador Pezão e pelo presidente Temer, para o Estado compete aprovar a alienação fiscal da SEDAI, aprovar o aumento de alíquota de 11 para 14,
aprovar a alíquota extraordinária de 8% para os ativos. Então, de 11 para 14, com 27% do imposto de renda, mais 8%, se as minhas contas não estiverem erradas, quase 50% dos salários dos servidores ou, né, da remuneração dos inativos serão destinados ao pagamento de impostos. Se isso não é, né, e já estou encerrando, se isso não é confisco, efetivamente eu desconheço o que possa ser. Por que digo isso? Porque mais do que nunca vai ser cobrado dos parlamentares desta casa a decisão rápida quanto à venda das alíquotas da SEDAI. E o que é curioso, que hoje, lamentavelmente, esse plenário estava vazio. E só vieram a esta tribuna aqueles que têm a capacidade de dizer não à venda da SEDAI. E quem acha que a venda da SEDAI vai resolver o problema dos servidores, não leu atentamente o projeto de lei aqui encaminhado, porque ele é claro e preciso. O resultado da venda das ações da SEDAI será destinado, 1, ao pagamento das dívidas contraídas com a União, 2, ao pagamento das dívidas renegociadas com a União. Então, que haja bom senso, que haja serenidade e que haja capacidade de dizer não, porque a venda da SEDAI é apenas a porta de entrada daquilo que vai assolar os servidores públicos com a criação de novas alíquotas e com a certeza que daqui a 3 anos não seremos dono do maior patrimônio do meio ambiente, que é a água, estaremos com certeza pagando cada vez mais caro a alíquota da água, estaremos com certeza deixando os mais pobres e menos favorecidos sem a água. Muito obrigada, senhor presidente, eram essas as minhas considerações.